Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa live maravilhosa, trazendo um pouco de luz para esses momentos caóticos que a gente tem vivido aqui nos últimos meses, né? Meu nome é Gilberto, eu sou um dos sócios do De Criança para Criança, e juntamente com o meu sócio Vitor, a gente criou essa ferramenta maravilhosa que no finalzinho a gente dá uma palhinha para vocês. Eu gostaria agora de apresentar o meu sócio Vitor, que vai participar dessa live aqui com a gente. Olá, gente, tudo bem? Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu nessa webinar, para ter um pouco de alento e saber um pouco mais sobre da opinião da Maria Helena Castro sobre o estudo remoto. Então, é com você, Giba. Vamos lá. Bom, pensando, né, nesse tema de educação remota, né, para tentar ajudar as escolas e os pais nesse momento complicado e difícil que a gente está vivendo, né, temos que se adaptar emergencialmente a aulas online, coisa que ninguém, né, estava acostumado a fazer isso, a não ser algumas instituições que já estavam focadas nisso para o futuro, mas foi todo mundo pego de surpresa, essa é a grande verdade, né? Para começar esse tema, existe, na verdade, um parecer do Conselho Nacional de Educação para orientar os sistemas de ensino e escolas dentro desse contexto da pandemia, né? Para entender melhor sobre esses temas, a gente trouxe uma especialista nesse assunto, muito especialista mesmo na área da educação, que é a Maria Helena de Castro. Ela é conselheira do Conselho Nacional de Educação, tem até um currículo dela aqui. Ela é a presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, da ABAV, né? E foi também secretária de Educação do Estado de São Paulo, né? Marilena, muito obrigado pela sua participação, já te agradeci uma vez, e gostaria muito que você agora contasse para a gente um pouco do que está acontecendo aí nessa história toda da pandemia. Tá ótimo. Olha, primeiro eu quero agradecer, obrigada, Giba, obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou tratar um pouco dessa situação que o Brasil inteiro está vivendo, mas o mundo está vivendo. Não é um problema do Brasil, né? Mas aqui nós vamos tratar das questões ligadas à nossa realidade, que é um pouco diferente da realidade dos países mais desenvolvidos, da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, né? Enfim, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Primeiro, o Conselho Nacional de Educação preparou um parecer. Esse parecer, ele, na verdade, aborda a reorganização do calendário escolar, né? No sentido de orientar as escolas do país, as escolas públicas, as escolas particulares, sobre como reorganizar o calendário, como desenvolver atividades não presenciais nesse período agora de fechamento das escolas e como preparar posteriormente a volta às aulas, né, quando for possível. Um primeiro ponto que eu gostaria de chamar atenção é sobre o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências principais, né? Primeiro, todos os países do mundo, quando a gente olha o relatório do Banco Mundial, o relatório do PISA, da OCDE, a Universidade de Harvard já produziu vários estudos sobre isso, né? O que nós vemos é que todos os países têm um protocolo de saúde, um protocolo sanitário para a volta às aulas. Isso o Brasil não tem. O nosso Ministério da Saúde não tem um protocolo para orientar os estados. Então, aqui no Brasil, nós precisamos ver quais são as orientações dos estados e dos municípios. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, porque a escola não pode resolver amanhã eu vou abrir, tomar os cuidados que ela quer e começar a funcionar. Não pode, né? Então, todas as escolas deverão observar. Eu moro aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. O estado de São Paulo já tem um protocolo para a volta às aulas. Ele foi anunciado hoje, né? Nós já sabemos que as aulas no estado de São Paulo voltam no dia 20 de julho. Mas aí, cada estado brasileiro tem uma realidade. No Paraná, por exemplo, Curitiba definiu que só volta às aulas em agosto. Florianópolis já volta às aulas agora, no dia 1º de junho, e assim por diante. Ou seja, nós teremos diferentes situações no Brasil, mas independente da data de volta às aulas,
uma coisa é certa: todas as escolas deverão tomar um cuidado muito grande com o retorno. O retorno precisa ser gradual, né? As escolas precisam tomar muito, muito cuidado com aspectos ligados à segurança sanitária, higienização, os cuidados com os alunos, né? Sobretudo as crianças pequenas. Enfim, tem uma série de cuidados que são necessários, obrigatórios para todas as escolas do Brasil. E lógico que a coisa que mais nos interessa é tratar do que pode ser feito no período de escola fechada, de como trabalhar as atividades não presenciais, de como preparar o planejamento de volta às aulas, de como preparar as questões curriculares. Então, eu volto agora para o Giba e para o Vitor, para que eles possam fazer as perguntas para nós começarmos o nosso bate-papo. Por enquanto, foi só uma introdução bem geral. Muito boa. Maravilha. Marilena, obrigado. Obrigado, Marilena. Bom, a primeira pergunta que a gente tem, Marilena, está relacionada com um assunto que foi discutido a semana passada, que é sobre a homologação, né, que ia ser feita essa semana. Como é que ficou essa questão? Ainda não foi homologado, ou seja, hoje está fazendo exatamente um mês que o Conselho Nacional aprovou o parecer. Hoje, o presidente do Conselho entrou em contato com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação garantiu que dessa semana não passa, que eles vão homologar, que o ministro quer homologar, e nós estamos, de fato, aguardando, né, a homologação do parecer, mas o parecer já está na rua, ele já serve como um documento orientador de todas as escolas, mesmo sem estar homologado, né? É importante isso, porque, veja, os conselhos estaduais e os conselhos municipais, que normalmente normatizam o funcionamento das escolas, né, públicas e particulares, os conselhos estão se baseando nesse parecer que nós aprovamos em abril, para poder organizar tanto o período de isolamento, as atividades não presenciais, como o planejamento organizacional, pensando o futuro retorno às aulas presenciais, né? Então, o parecer, ele trata, em primeiro lugar, de um ponto que é muito importante, que é o fato de que nós temos uma medida provisória que está no Congresso Nacional. Essa medida provisória, ela flexibiliza os 200 dias letivos, mas ela não flexibiliza as 800 horas obrigatórias. Significa que todas as escolas, nesse período de isolamento, elas precisam desenvolver atividades não presenciais, sempre relacionando essas atividades aos objetivos de aprendizagem previstos na BNCC e nos currículos das escolas, dos estados e dos municípios, de tal modo que esse processo seja muito bem registrado pela escola, para que a escola possa contabilizar essas atividades ao computar o tempo de aula que foi destinado às atividades não presenciais no período de fechamento. Então, esse é um primeiro ponto que o parecer trata. O segundo ponto que o parecer trata é a possibilidade, e essa é real, né, de nós termos uma volta lenta e gradual, de tal modo que nós vamos voltar para uma outra escola. Ninguém vai voltar para aquela escola que estava funcionando no mês de março, normalmente. Vai ser uma outra escola. É uma escola diferente, que terá que ter muito mais cuidado com os alunos, mas principalmente deverá cuidar da reorganização das turmas, né? Eu não posso mais ter 30, 40 alunos na mesma sala de aula, um grudado no outro. Como fazer? Como as escolas estão se planejando para essa volta? Qual é a prioridade? De acordo com todos os estudos internacionais, a prioridade tem sido a volta, em primeiro lugar, das crianças pequenas, educação infantil e anos iniciais, porque são crianças que não têm autonomia para desenvolver atividades à distância, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, como os pais precisam voltar ao trabalho, os pais não têm, muitas vezes, com quem deixar as crianças, né? Enquanto que os mais velhos, do 6º ao 9º ano e do ensino médio,
têm mais autonomia para desenvolver atividades não presenciais e poderão, no início, ter dias alternados, um dia de aula presencial, 1 ou 2 dias de aulas não presenciais. Então, o parecer também prevê que a volta às aulas deverá contemplar atividades presenciais e atividades não presenciais. Será literalmente impossível nós chegarmos a completar o calendário desse ano, o calendário 2020, sem trabalhar com as duas coisas, com as atividades presenciais e com as atividades não presenciais. Mais do que isso, agora nós estamos preparando no Conselho Nacional um novo parecer, especificamente para a volta às aulas, onde eu sou a relatora, né, e nós estamos ali definindo uma proposta para que as atividades presenciais e não presenciais, elas continuem ao longo do ano de 2021. Por quê? Porque haverá uma certa articulação e integração entre o calendário de 2020 e o calendário de 2021. A maioria das escolas não conseguirá cumprir as 800 horas previstas, muito menos todos os conteúdos curriculares previstos, né? Então, é muito provável que as escolas cheguem até o final desse ano, dezembro de 2020, tendo cumprido 70%, 75% do currículo previsto. Então, a nossa proposta é no sentido de haver um contínuo entre 2020 e 2021, de tal modo que em janeiro de 2021 as escolas comecem as aulas antecipadamente e comecem já recuperando aqueles conteúdos que não foram possíveis de serem cumpridos no ano de 2020. Então, tem uma série de pontos que o parecer trabalha, né? Eu vou aqui primeiro falar, já falei da reorganização do calendário. O segundo ponto mais importante é a preparação dos professores, quer dizer, a preparação dos professores para a volta às aulas presenciais, ela deve ser muito, muito bem feita, né? Os professores deverão, em primeiro lugar, se preparar para o acolhimento aos alunos, né? Nós estamos falando de uma realidade que nós não sabemos exatamente o que aconteceu nesse período de fechamento. Muito provavelmente, as crianças voltarão, né, com dificuldades do ponto de vista socioemocional, algumas com retrocesso cognitivo, né? Então, os professores deverão se preparar para isso, independente das atividades não presenciais que estão sendo desenvolvidas, né? Tem criança que ficou em casa e, durante esse período, pode ter tido algum problema com a família, algum familiar pode ter ficado doente, pode ter perdido algum familiar, né? Tem criança que, ao voltar para as aulas, poderá, por exemplo, ter algum problema de renda, né? Os pais podem ter perdido renda, né? Nós estamos acompanhando as dificuldades, né? E também tem criança que poderá, nesse período de afastamento, ter ficado com muita dificuldade de acompanhar as atividades não presenciais, né? Porque muitos pais também não estão preparados para apoiar o trabalho das crianças, principalmente as crianças pequenas, né? Para desenvolver atividades não presenciais. O pai não é professor, né? O pai, a mãe, em geral, eles não são professores, né? Então, por mais que eles se esforcem, eles não estão devidamente preparados para poder trabalhar as atividades não presenciais, desenvolver todos os estímulos previstos, né? E aí eu vou voltar de novo aqui para o Giba, para o Vitor, né? Mas principalmente para que a gente tenha atenção com alguns pontos que eu vou chamar a atenção agora, como avaliação diagnóstica e, sobretudo, a alfabetização e avaliação somativa no final do ano. Eu acho que são 3 pontos muito importantes para a preparação da volta às aulas. Vamos lá. Maravilha, Marilena. Na verdade, você acabou até respondendo, não sei se parcialmente ou totalmente, a segunda pergunta que a gente vai te fazer, que seria o que contempla essa primeira versão
da norma preparada pela CNE. Né? Então, você já deu 2 itens aí que são importantes. Eu acho que, não sei se tem mais algum que você queira comentar. Então, a norma contempla, primeiro, a reorganização do calendário escolar, né? A possibilidade das escolas terem um número menor de dias cumprindo as 800 horas. No caso da educação infantil, a norma já indica que a educação infantil, de acordo com a legislação e com a LDB, ela já prevê que as crianças podem ter 60% das 800 horas, né? Esse ponto é importante, porque a educação infantil, ela não faz retenção de alunos, né? As crianças não precisam passar de ano para terminar o primeiro ano da pré-escola, passar para o segundo ano, etc, etc, né? Então, essa é a nossa proposta. E sempre dizendo que as atividades para a educação infantil, elas devem priorizar, em primeiro lugar, as atividades lúdicas, as brincadeiras. O De Criança para Criança, por exemplo, é um bom exemplo de como é importante priorizar atividades lúdicas, brincadeiras, estímulos, né, jogos que vão favorecer o aprendizado para as crianças pequenas e para os maiores também, né? Agora, para a criança pequena, são essas atividades lúdicas, essas brincadeiras, que devem ser priorizadas nas atividades não presenciais, mesmo que orientadas pelas escolas. No caso dos anos iniciais, o parecer chama atenção para a alfabetização, porque se a criança está no primeiro ano do ensino fundamental, essa criança vai ter que começar da estaca zero, não tem jeito, né? A criança praticamente teve 1 mês de aula, a escola fechou, então é preciso que a escola retome, como se fosse o primeiro dia de aula das crianças que estão no primeiro ano do ensino fundamental, né? Esse ponto é muito importante, porque mesmo com atividades não presenciais, a criança está entrando num mundo de maior oralidade, num mundo letrado, né? E para ela é um mundo novo, então a possibilidade de um retrocesso cognitivo com esse fechamento de escola por um período longo é muito grande. Isso já está basicamente demonstrado por inúmeras pesquisas, né? É bom lembrar que no caso lá do sul dos Estados Unidos, quando teve em New Orleans o Katrina, né? As crianças, elas tiveram um retrocesso de 2 anos de aprendizagem porque ficaram 8 meses sem aula, né? Então, quando elas voltaram, a perda foi muito grande, né? Então, isso está demonstrado por pesquisas internacionais. Agora, além disso, nós temos as crianças do segundo ano. A criança do segundo ano, essa criança vai precisar ter uma boa avaliação individual. Algumas crianças poderão até ter conseguido desenvolver as atividades não presenciais, o dever de casa, atividades impressas que forem encaminhadas, atividades pela internet, né, pela plataforma, tudo mais. Agora, são crianças pequenas que estão começando a aprender a letra cursiva, que ainda não têm o domínio pleno da leitura e da escrita, né? Então, essas crianças precisarão ter uma avaliação cuidadosa e também a escola vai precisar oferecer uma recuperação muito boa, né, considerando as diferenças nos processos de aprendizagem das diferentes crianças de segundo ano. Daí eu chamo a atenção para as crianças que estão em final de ciclo, né? Veja bem, como fazer com quem está no 9º ano, né? Ou quem está no 3º ano do ensino médio, né? Eu falei agora há pouco que a nossa proposta é que haja uma certa continuidade entre o currículo de 2020 e o de 2021, de tal modo que a escola possa antecipar o reinício das aulas, né, que a escola possa começar lá pelo dia 10 ou 15 de janeiro de 2021, cumprindo os conteúdos e os objetivos de aprendizagem que, porventura, não tenham sido cumpridos, né? Agora, para a escola fazer isso, ela também precisa se preparar, né? Ela deverá começar antes, como ela deverá ampliar o calendário de 2021 para que não haja nenhum problema de atraso
entre aspas, no cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ano de 2021. Agora, quem está terminando o terceiro ano do ensino médio ou o nono ano do ensino fundamental, eles estão terminando uma etapa. Quem está terminando o nono ano, muitas vezes muda para uma outra escola de ensino médio. Quem está terminando o ensino médio quer ingressar no ensino superior. Então, para esses alunos, é muito importante que a escola busque alternativas de tal modo que os alunos cumpram os objetivos de aprendizagem previstos e que eles possam ter um certificado no final do ano de acordo com os conteúdos que foram, de fato, oferecidos e com o processo de aprendizagem de cada um dos alunos. Isso também vale um pouco para o aluno que está no quinto ano, né, que sai do quinto e vai para o sexto. Muitas vezes o aluno está numa escola de educação infantil que vai até o quinto ano e no sexto ano muda para uma outra escola. Então, legal, é importante que tenha esse registro das atividades não presenciais, que tenha o registro das avaliações formativas e diagnósticas, né, para que a criança, se por acaso mudar de escola, mudar de cidade, ela precisará levar no seu histórico que foi cumprido para que ela tenha continuidade, né? Então, avaliação formativa, avaliação diagnóstica, avaliação somativa no final do ano e a possibilidade de flexibilização curricular, de tal modo que os professores se reúnam e consigam definir quais são os objetivos de aprendizagem que são os mais essenciais para a escola garantir naquele ano, naquele componente curricular que está sendo oferecido. Isso é indispensável, né? Só quem pode fazer isso é a equipe da escola, são os coordenadores pedagógicos, são os professores. Então, essa é uma atenção muito grande que a escola precisa dar. Isso também está tratado lá no nosso parecer. Ah, que maravilha. Marilena, eu achei muito esclarecedor o que você falou, inclusive quando você separou o infantil, o fundamental e tudo mais, a gente vê o grau de complexidade que tem nessa pandemia, diferentes, né, para as crianças que estão sendo alfabetizadas, né, e para os que estão terminando, né. Na tua opinião, já que você conhece muito bem tanto a educação na área pública como a educação privada, quanto tempo você estima que a gente consiga voltar ao normal ou consiga voltar ao tempo certo, né? A gente agora atrasou, você está me dizendo que a gente já vai entrar no ano de 2021 meio que roubando um pouco daquele espaço para recompor o que foi perdido aqui. Quanto tempo você dura um ano ainda esse ajuste? Na sua opinião? Olha só, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ninguém tem muita certeza sobre isso, como vai resolver esse problema, nós não sabemos, né? Primeiro assim, aqui no Brasil, o que nós estamos observando é que cada estado, cada município segue regras diferentes, né? Então, nós temos aí os estados lá da região centro-oeste, que tem um número pequeno de contaminação, né? Aqui em São Paulo, que é o estado que foi mais afetado, mas que já está controlando, né? Os estados do Nordeste, que ainda estão numa situação muito difícil, o Rio de Janeiro, que hoje é a maior preocupação de toda a saúde pública, né? Porque está crescendo aceleradamente. Então, as situações são diferentes. Agora, eu estou acompanhando tudo que sai sobre esse assunto, né? Então, você olha Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Canadá, todos os países estão fazendo coisas muito parecidas e todos os países estão partindo do princípio que o calendário deles em setembro, porque muitos fecharam as escolas, encerraram o ano letivo em março, portanto, os alunos ficaram sem ter aula abril, maio e junho, né, porque as férias de verão seriam em julho e agosto, né? Em setembro, as escolas da Itália, algumas escolas de alguns países da Europa, né, Portugal não, Portugal está voltando às aulas, a França também, mas tem países da Europa que estão fechando e que só vão voltar em setembro, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos estados americanos só volta em setembro, inclusive o estado de Nova York e a Califórnia, né?
Nós temos lá Singapura, voltou agora às aulas, mas mesmo assim, Singapura está considerando a reabertura do ano letivo em setembro, né? Começando com a retomada da recuperação dos conteúdos que não foram cumpridos no calendário 2020. Então, está todo mundo começando com o calendário 2020, 2021, né, e com a flexibilização curricular. Isso vale para os Estados Unidos, para muitos países europeus, inclusive, por exemplo, eu li que a própria Alemanha, que está reabrindo agora as escolas de ensino médio, a Alemanha também está considerando essa possibilidade de continuidade entre currículo de um ano, previsto para um calendário, e outro ano. Então, nós não vamos escapar disso, tá certo? Não vamos, porque, na melhor das hipóteses, nós estaremos voltando às aulas em julho, né? Algumas poucas escolas estão retomando agora no mês de junho, né? Mas quando nós fazemos a conta, né, dos dias que faltam para completar o ano letivo, nós vamos considerar o seguinte: primeiro, as escolas precisarão obrigatoriamente ter um número menor de alunos por turma. Então, não adianta a escola imaginar que ela vai conseguir, no contraturno, ampliar o horário para repor conteúdos que ela não conseguiu cumprir. Ela não vai ter condições físicas para fazer isso. É complicado isso. É muito complicado, né? Um segundo ponto é que as escolas, elas não vão conseguir, mesmo que elas deem aula até o dia 22 de dezembro, elas não vão conseguir cumprir todos os conteúdos curriculares, porque as férias já foram dadas, né? Os feriados também já foram, mas tem um cansaço curricular. As crianças não aguentam ter aula de domingo a domingo, né? Os professores não aguentam ter aula de domingo a domingo. Então, os pais não aguentam também. Os pais não aguentam ter aula de domingo a domingo, né? Então, vai ter. E tem outra coisa, vamos supor que numa escola, isso está acontecendo agora na França, está acontecendo também na Espanha, né? Tem escola que abriu e precisou fechar, né? A Suécia abriu escola e teve que fechar também. Por quê? Porque apareceram casos nas escolas reabertas, e aí, quando aparecem casos, quando aumenta a contaminação, a escola é fechada, o Ministério da Saúde entra, faz uma higienização completa, daí 14 dias a escola precisa estar fechada, tem que fazer exame em todo mundo, tem que testar todo mundo, tem que esperar para ver quem vai ficar com a doença, quem não vai. Portanto, é uma situação de alta imprevisibilidade que nós só teremos segurança mesmo quando tivermos a vacina. E a vacina, provavelmente, nós teremos em meados do ano que vem, né? Então, todo mundo está... Vejam, gente, a Universidade de Cambridge é uma das 10 melhores universidades do mundo. E a Universidade de Harvard também. As duas estão fechadas e decidiram que todos os cursos serão online até julho do ano que vem. Uau! Certo? Ou seja, Cambridge e Harvard só voltam com a vacina para aulas presenciais no modelo anterior, tá certo? E são alunos adultos, alunos que têm melhores condições de tomar os cuidados que precisam ser tomados, tá certo? Então, é disso que se trata, quer dizer, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, é muito mais complicado do que se imaginava, e nós estamos vendo agora aqui no Brasil o que está acontecendo, e sabemos que de ontem para hoje o Brasil foi primeira página do mundo inteiro, porque foi o país que teve o maior número de mortes, né? Exato. Todos os jornais fizeram na primeira página, muito triste. Marilena, você quer fazer uma pergunta do chat, Vitor? Eu acabei vendo uma pergunta aqui, li uma pergunta bem interessante, mas é uma pergunta que a gente já tinha também formulado. Como de criança para criança dá um super valor às crianças que têm necessidades especiais e tudo e tal. Eu queria te perguntar, porque existem crianças que requerem uma atenção individual na escola. Um exemplo são os alunos que têm um déficit de atenção, né? Como é que você acha que seria essa educação remota para eles? Olha, no nosso parecer,
nós temos um capítulo específico para a educação especial, tá? Para isso, nós consultamos grandes especialistas em educação especial, né? E todos entendem que a educação remota, que as tecnologias, elas são boas para ajudar a educação especial ao desenvolvimento de atividades com crianças que tenham diferentes tipos de deficiência, né? Então, eu não sou especialista da área, mas nós consultamos, tem um capítulo, o capítulo é muito bem feito, ele reflete um pensamento de grandes especialistas do Brasil, foi coordenado pela Sueli Menezes, que é conselheira lá do Conselho Nacional e que é especialista na área de educação especial. Nós vamos agora, no mês que vem, no dia 18 de junho, votaremos novas diretrizes de educação especial para o Brasil. Está muito bem feito o trabalho deles, né? Tem diretrizes específicas para criança autista, para déficit de atenção, para criança com deficiência auditiva, com deficiência visual, enfim, para diferentes tipos de deficiência. Então, não há, do ponto de vista dos especialistas, que não é o meu caso, uma restrição ao uso de tecnologias para o desenvolvimento da criança que tem algum tipo de necessidade especial. Agora, essa criança, ela precisa ter acesso à tecnologia e vai precisar de uma mediação, né? Tem que ser uma educação mediada por tecnologias e com apoio de familiares, né? Se essa criança estiver em casa, ela obrigatoriamente ela vai precisar do apoio de pessoas adultas, né, que possam ajudar a criança a conseguir acompanhar as atividades que estão sendo propostas. Maria Helena, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma delas vai muito a isso que você estava falando agora, sobre o mediador, né? A gente tem, nesse processo todo aí, como você falou, educação infantil, fundamental e tal. Como fica o papel dos pais nesse ensino? Eu, como pai de 3 meninos que estão na escola, eu vi a loucura que foi dentro dessa casa para que eles conseguissem cumprir os horários, tendo uma sensação de estar de férias porque não estão na escola, enfim. Para nós de casa foi uma coisa muito complexa ter que lidar com isso, como foi para os professores, como está sendo para todo mundo, né? Meus netos tiveram o mesmo problema. Pois é. Como é que você vê, por exemplo, de acordo com cada, por exemplo, o ensino o infantil, o fundamental, a ajuda dos pais nesse sentido, onde eles têm que ser mais utilizados e quando eles podem tocar mais a vida sozinho na área da educação? Isso também está bastante descrito no nosso parecer, né? Que o papel dos pais, o papel da família, né, nesse processo de mediação é muito importante, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. Não que para os anos finais não seja relevante, não é isso, mas é que na educação infantil, realmente, as crianças pequenas, elas não têm nenhum grau de autonomia para poder fazer isso sozinha. A educação infantil, ela depende de convivência e de atividades muito concretas, de interações muito concretas, né? Da comunicação direta entre as crianças, com os professores, né? Com aqueles responsáveis. Então, não tem como fazer isso com a criança pequena sem a mediação dos pais. E daí vem a pergunta, mas e quando os pais não podem, ou quando os pais não se sentem devidamente preparados para isso, né? Essa é uma questão, tanto é que, no nosso parecer, nós dizemos que quando os pais não têm disponibilidade, não têm condições de fazer essa mediação, a única sugestão é que os pais mantenham os estímulos para que a criança faça brincadeiras, jogos, e que se os pais, se tiverem tempo e disponibilidade, que eles possam fazer leitura em voz alta para as crianças, colocar desenho animado, apropriado à idade da criança, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Fazer, por exemplo, botar música para a criança dançar, fazer exercícios. Nós alertamos a importância dos pais que têm dificuldade de desenvolver atividades não presenciais para criança pequena, chamando atenção
para outras possibilidades, outras atividades que podem ser desenvolvidas pelos pais, pelos adultos, pelos responsáveis, né? No caso dos anos iniciais, é mais complicado, porque anos iniciais é escolaridade formal, já existe retenção, a criança pode ser reprovada, ela precisa aprender, e se a criança não for bem alfabetizada, ela terá dificuldade para sempre, ao longo da sua vida escolar, né? Daí a atenção é maior, porque a criança do segundo ano, por exemplo, e do terceiro, tem dificuldade, tem baixo grau de autonomia, ela precisa do apoio dos pais para fazer lição, para poder seguir uma orientação de uma atividade não presencial, e para isso, de fato, a escola precisa ter um contato permanente com os pais e com as famílias, orientando os pais, de preferência até diariamente, para que essas crianças mantenham esse vínculo com a escola, o vínculo com o processo de aprendizagem, e que elas possam começar a desenvolver atividades mais estruturadas, né? É possível, tem muitas atividades não presenciais para criança do segundo e do terceiro ano, que são muito boas, que ajudam a criança a aprender, mas elas precisam dessa mediação dos pais e dos professores. Agora, a criança pequena não aguenta ficar o dia inteiro na frente de uma tela, nem é bom, tá certo? Nem é bom. Ela tem que ficar pouco tempo, a recomendação é que ela fique no máximo 2 horas por dia em frente à tela, né? Isso para a criança que está de educação infantil e anos iniciais, a recomendação é educação infantil no máximo 2 horas e anos iniciais no máximo 3, tá certo? A outra coisa, a criança dos anos iniciais, ela não aguenta ter uma aula em frente a uma tela de 45 minutos. É muito longa. Uma aula na tela, ela tem que ser menor. Ela precisa interagir com a criança. Senão a criança fica em frente à tela e não está aprendendo nada. Não está prestando atenção, não está tendo nenhum aproveitamento. Está passando o tempo, né? Está passando o tempo, né? Além da possibilidade, tem muitos municípios que não têm acesso à internet e que estão fazendo aulas pela televisão, né? Nós já temos muitas informações lá no Conselho Nacional de atividades pela televisão, com TV educativa, que estão passando cursos para as crianças seguirem, rádios comunitárias, né? Até escolas em zonas rurais que diariamente mandam, ou pelo menos uma vez por semana, mandam para a casa da criança as atividades impressas para a criança desenvolver, né? Então, tem, digamos assim, tem muitas atividades que estão sendo desenvolvidas e que são, assim, inovadoras, porque ninguém podia imaginar que um dia nós teríamos até um carro levando material impresso para criança que mora numa zona rural. É inacreditável, mas está acontecendo. Rádio comunitária. Todo mundo ajudando, né? Todo mundo ajudando, isso é bom até. Né? Marilena, deixa eu só te fazer uma próxima pergunta que eu queria emendar nessa. Existe uma classe que foi pega de surpresa, mais que acho que todo mundo, que foram os professores, né? Que tiveram que de uma hora para outra lidar com uma nova realidade. Como é que eu dou a aula? Não sou, né, não estou acostumado com esses devices todos. Eu queria que você, se você tiver alguma dica para que esses professores, com essa nova atualidade, essa nova visão de educação, o que eles podem fazer para se atualizar, para ter um desempenho melhor, enfim. O que você pode dizer sobre isso? Olha, primeiro, a grande maioria não tinha a menor ideia do que era trabalhar com atividades não presenciais, né? A grande maioria não sabia como preparar uma atividade não presencial, como preparar um videoaula, como preparar uma aula online, uma plataforma, nada disso. E aí, bom, primeiro, cursos de formação de professores, tanto os cursos de formação inicial como os cursos de formação continuada, não costumam oferecer aos professores a possibilidade de eles estarem aprendendo a lidar com diferentes ferramentas, tá? Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: todos os professores do Brasil, todos, de escola particular e pública, precisarão fazer
um curso primeiro, de iniciação às novas tecnologias e depois, de preferência, um curso de especialização para que eles saibam preparar a aula, usar metodologias ativas, saber como dar uma boa aula online, saber como usar plataformas digitais. Eu acho que isso é uma obrigação, né? Eu lembro que desde 2015 teve lá uma reunião em Cheon, em 2016, na Coreia do Sul, antes disso em Qingdao, na China, que a Unesco já estabeleceu que os professores do mundo tinham que se preparar para o uso das tecnologias e que o uso das tecnologias seria crucial para melhorar a qualidade das aprendizagens e a equidade do processo de aprendizagem. A Unesco tem muitos trabalhos nessa direção e, inclusive, em 2018, a Unesco publicou um documento que é um tipo de um framework, de uma referência para o trabalho dos professores e como os professores devem desenvolver as competências nas tecnologias digitais, inclusive com o uso das diferentes tecnologias, até da inteligência artificial, que a Unesco tem trabalhado muito agora com a importância da inteligência artificial para desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento computacional, né, para que os alunos possam, de fato, aprender cada vez mais, saber desenvolver a resolução criativa e a resolução colaborativa de problemas, tudo mais. Então, a Unesco tem um bom material sobre isso, né? O Instituto Ayrton Senna tem um excelente material para a formação de professores e o Conselho Nacional de Educação, em dezembro do ano passado, aprovou uma nova diretriz de formação inicial para professores, e essa diretriz, ela define que os professores, os futuros professores, eles precisam desenvolver conhecimentos, práticas profissionais e engajamento profissional, e nessas 3 dimensões nós definimos quais são as competências e habilidades que os professores devem desenvolver, e a tecnologia faz parte permanente do desenvolvimento dos futuros professores. Agora, eu sou presidente da Comissão de Formação de Professores no Conselho Nacional de Educação. Nós estamos terminando as diretrizes de formação continuada de professores, e essas diretrizes estabelecem também a relevância e urgência do trabalho com as novas tecnologias na formação formação continuada dos professores. É inescapável, né? Todos os professores precisam aprender a lidar com as tecnologias. Não é só saber fazer um PowerPoint. Não, PowerPoint não é nada, né? Tem que saber como usar todas as tecnologias para ser mais criativo, para produzir uma aula que realmente dialogue com os alunos, uma aula que consiga motivar e engajar os alunos. Literalmente um desafio, né? Uma aula que desenvolva a curiosidade dos alunos, que eles tenham vontade de aprender e se sintam motivados. Então, esse é o nosso grande desafio, oferecer agora cursos de iniciação aos professores na área das tecnologias, do uso das tecnologias, e depois disso, nós obrigatoriamente deveremos oferecer cursos de especialização para que os professores trabalhem os diferentes conteúdos e as metodologias inovadoras para o uso das tecnologias, para que os alunos aprendam cada vez mais. Eu acho que não tem muito jeito, não. Tá. Faz parte. Vitor, você tem alguma pergunta para a Maria Helena? Eu tenho mais uma aqui que eu gostaria de fazer também, se você não tiver alguma engatilhada aí. Não, eu tenho uma importante, porque tem muita gente perguntando aqui onde eles podem consultar o parecer. Olha, o parecer ele está no site do Conselho Nacional de Educação. Eu posso passar para vocês o parecer, né? Eu acho que eu já passei, tinha passado para a Cris, para o Vinícius, mas eu posso passar o parecer para vocês. Vocês podem colocar no site
do De Criança para Criança, eles podem consultar o parecer está no site do Conselho Nacional de Educação, que é cne.mec.gov.br. Ok. Ok, eu acho que todo mundo anotou aí, tinha muita gente perguntando, né? O Vitor já perguntou sobre os alunos com deficiências ou com necessidades especiais, né? Necessidades especiais. E eu queria saber uma coisa também, Marilena, uma coisa que me intriga um pouco. A gente vê algumas escolas, né, que não são muito, não incentivam muito o uso de celular, computador, esse tipo de coisa, né? Como é que você vê que esses alunos, como é que eles vão lidar com isso nesse momento onde uma aula remota ela é necessária e você tem que, através desses devices, buscar a informação, né? Logo, você não vai ter o relacionamento que você tem quando você está no grupo de alunos. Como é que você vê isso? Olha, eu acredito que todas as escolas, mesmo aquelas mais conservadoras e mais, digamos assim, com restrições ao uso de tecnologias, agora, diante da pandemia, nós estamos diante também de uma nova situação, porque o mundo pós-pandemia é um mundo diferente, né? É um mundo diferente, como eu já disse, nós só teremos segurança depois da vacina, não sabemos quando a vacina estará pronta, e mesmo quando nós tivermos a vacina, nós teremos cada vez mais a necessidade de uso das tecnologias, que até é uma das competências previstas na avaliação do PISA o ano que vem, né? O PISA o ano que vem vai avaliar o pensamento crítico, vai avaliar a criatividade, o pensamento computacional, e vai avaliar o letramento digital. Toda avaliação do PISA será feita por meio de uma plataforma digital online com provas, com testes adaptativos, sendo que 50% das perguntas serão abertas, né? Os testes de múltipla escolha também estão no fim, eu diria, né? Uma tendência cada vez maior para perguntas abertas por meio de plataformas digitais que são capazes de, com o uso da inteligência artificial, avaliar o domínio de competências e habilidades pelos alunos que nós não conseguimos fazer com provas presenciais tradicionais, né, que são mais limitadas, né? Então, eu acredito que o uso das tecnologias hoje quase assim, para mim não existe mais educação presencial e ensino à distância. Para mim, a educação ela será cada vez mais híbrida. A ideia de ensino mediado por tecnologias é uma tendência no mundo, né? Não tem muito, quer dizer, quando nós estamos falando, por exemplo, hoje de laboratórios, nós estamos falando de laboratórios que podem, ao mesmo tempo, permitir um manuseio, como também de laboratórios que são simuladores, né? Para apoiar o trabalho dos alunos. Nós vemos, por exemplo, o Canadá é um país que tem populações indígenas que moram muito distante, e eles estão usando, mas assim, intensamente, tecnologias para as populações indígenas. A Austrália também tem muitos grupos indígenas, a Nova Zelândia também. Eu acho que são exemplos de países que têm populações que vivem muito isoladas e que estão desenvolvendo com diferentes linguagens étnico-raciais e tudo mais, né? E que estão, por meio das tecnologias, desenvolvendo um trabalho educacional impressionante, de ótima qualidade, né? Olha, Marilena, o público tá adorando a nossa live, muitas mensagens elogiando a tua fala, elucidando muitas dessas questões.
Eu não sei de onde vem esse barulho, mas ele já aparece algumas vezes. Mas, enfim, Marilena, eu entendo que, por exemplo, na sua última fala, se a gente olhar a curto prazo, assim, a gente vê uma perda para a educação, né? Mas, na sua opinião, a educação perde ou ganha com as aulas remotas? Eu sei que é uma tendência, né? Mas... Olha, eu acho, na minha visão, né? Eu acho que o problema foi nós termos que enfrentar o desafio num momento de muita ansiedade, né? De muita angústia com a pandemia, de muita aflição. Todo mundo está aflito, todo mundo está angustiado. Então, é lógico que você ter que, de repente, no meio de uma pandemia, sem saber como é que fica, com tudo fechado, as famílias tendo que parar de trabalhar, né? As crianças em casa de uma hora para outra, tendo que começar a ter atividades remotas, não presenciais. Então, isso tudo criou uma sensação de insegurança, tá? Para as famílias, para os alunos e para os professores, né? Porque está todo mundo inseguro, né? Não tem quem esteja se sentindo confortável com a situação que nós estamos vivendo. Eu estou aqui em casa trancada já faz mais de 2 meses, desde o dia 17 de março que eu estou trancada. Tudo que eu faço é por meio de lives, videoconferências, webinário e tudo mais, né? Então, é uma situação totalmente inusitada. Então, isso nos dificulta o entendimento da relevância, quer dizer, de repente, a tecnologia ajuda, mas nós não estávamos preparados para isso. Então, nessa situação, foi muito difícil, foi um susto, tá certo? Agora, eu acredito que a volta às aulas, ela deve ter um grande acolhimento socioemocional, deve fazer um trabalho nos primeiros dias de conversa, de diálogo com as crianças, para entender como é que as crianças se sentiram com as atividades remotas, o que eles sofreram, quais foram as dificuldades encontradas, etc., para que isso possa ser superado, né? Para que no futuro, né, eu acredito no futuro próximo, nós possamos ter atividades remotas complementando as atividades presenciais com mediação tecnológica e com interatividade o tempo todo. Para isso, todas as escolas precisarão ter acesso à banda larga e os alunos e as famílias também. Quer dizer, nós ainda estamos num país que são poucos os alunos que têm esse acesso, infelizmente, né? Eu acho que a grande política pública agora é garantir que todas as crianças, todos os jovens brasileiros, ricos, pobres, né, que moram no norte, no sul, em qualquer lugar, que todos tenham acesso à internet de qualidade, né, e que possam, de fato, desenvolver atividades não presenciais, complementando aulas presenciais, que nunca as atividades não presenciais vão substituir o trabalho do professor. Nós só teremos bons projetos não presenciais com bons professores preparando esses materiais, preparando essas aulas, interagindo com os alunos. Isso não tem a menor dúvida, né? Mas nós precisamos nos preparar para o futuro, independente da pandemia e do mundo pós-normal que vem por aí, sei lá. O futuro deu um jeito de chegar mais rápido dessa vez, né? Pois é. Tem muitos aqui elogiando a fala da Marilena Castro, segura e tudo e tal. Realmente o mundo mudou, todo mundo precisou se adaptar, correndo. Lógico que muitos surtaram em casa. Porque todo mundo, até eu. Correndo, né, até eu. Saíram correndo porque a aula já está rolando, mas eu não tenho conexão, como é que faz? Aí perdeu a aula. Aquela sensação que você perdeu a aula é muito grande. Olha só, Vitor, eu vou dar um recado para você. Para eu manter live, videoconferência, reunião o tempo todo, eu tive que mudar o modem, aumentar a minha internet, trocar o meu computador, tá certo? Eu já tinha um laptop muito bom e tudo, mas eu queria ter... Enfim, eu tive que fazer um investimento, porque eu não estava dando conta, a internet caía toda hora, agora não cai mais. Chamamos a NET aqui na porta, veio o homem aqui para fazer a troca de tudo, eu preocupada, né, porque não queria estar recebendo nenhum estranho aqui dentro. Aumentei a minha banda larga,
Agora a gente tem enfim, uma melhor condição aqui em casa, nunca mais caiu a internet, desde uns dias atrás aí, quando nós fizemos essa mudança, né? Então, foi necessário fazer isso, tá certo? Meu marido teve que trocar o celular, porque o celular dele não era suficiente. Agora, nós tínhamos essa possibilidade de fazer esse investimento para enfrentar a pandemia. Agora, tem muita gente que não tem condições para fazer isso. Foram várias pessoas perguntando aqui, assim, preocupadas. Então, a única saída é o Estado, o governo, o município assegurar, como já é na maioria dos... Por que a China conseguiu? Por que todas as crianças na China têm acesso à internet? Um movimento grande para isso. 90%. Na Alemanha, só 30%. A Angela Merkel está preocupada, está fazendo um grande investimento. Diz que quando os alunos voltarem às aulas na Alemanha em setembro, todas as escolas terão internet, todos os alunos terão acesso. Ela ficou apavorada, porque nunca na Alemanha ninguém tinha pensado em usar atividades remotas. Agora, na China, 90%. Na Austrália, 80%. Na Coreia do Sul, 90%. Ora, meu Deus! Maria Helena. Maria Helena. Que eu tenho um parente que chama Marinês e eu acabo confundindo. Maria Helena, a gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente, eu estava seguindo aqui as mensagens, muita gente elogiando, foi muito esclarecedor. Realmente você prestou um serviço para todos, falando sobre essas alternativas, né, que a gente vai ter daqui para frente, como as coisas vão ficar. Pelo menos uma ideia de como vai ficar, né? Eu gostaria, se você tiver alguma fala final, quiser passar alguma mensagem para a gente, por favor, fique à vontade. Olha, a minha mensagem é o seguinte: não desanimem, fiquem firmes, aguardem a volta às aulas, façam um bom planejamento organizacional para a volta às aulas, façam um bom planejamento pedagógico, identifiquem quais são os objetivos de aprendizagem essenciais vinculados à BNCC, que os alunos precisam desenvolver até o final desse ano, né? Façam uma boa avaliação diagnóstica, identifiquem os alunos que precisam mais de ajuda e façam uma boa recuperação, garantem a todos os alunos a recuperação que eles precisam, né? E que nós possamos começar 2021 recuperando aquilo que não foi possível cumprir até o final de 2020, mas garantindo que o ano que vem vai ser muito melhor do que esse, muito mais efetivo, e vamos em frente que vai dar tudo certo. Maravilha. Maria Helena, nossa, super obrigado pelo teu tempo, pela explicação que você deu, pela tua experiência com a educação, que sempre é uma aula quando a gente conversa. Sou muito agradecido por ter uma proximidade e a gente poder trocar ideias de vez em quando sobre educação. Tenho certeza que todos que assistiram ficaram bastante felizes com o que você trouxe para a gente nesse momento, né? Eu gostaria de convidar agora as pessoas que estão assistindo a nossa live para falar um pouco. Nós vamos passar uma animação e para deixar para algumas pessoas que não nos conhecem ainda, falar um pouco sobre o que é o de criança para criança, por que a gente está promovendo tudo isso, né? E na verdade o de criança para criança, a gente trabalha, né, com uma plataforma colaborativa e uma metodologia que integram histórias, desenhos e narrações das crianças. Tudo isso criado dentro da sala de aula, onde as crianças assumem o protagonismo das tarefas, né? O resultado dessa prática, na verdade, é uma animação que perpetua o que foi aprendido e pode ser compartilhado por outras crianças, por outras pessoas no mundo todo, né? O nosso objetivo no final é trazer para a sala de aula uma nova dinâmica para a construção do conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Maria Helena, obrigado, Maria Helena, obrigado a todo mundo que estava presente aqui nessa webinar com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer participar da live, espero que tenha ajudado. Tchau para todos, obrigada. Não tenho dúvida que ajudou muito, Maria Helena, muito obrigado mesmo. Tá? Eu vou tentar agora botar o vídeo aqui para vocês darem uma assistida, vamos ver se eu consigo, porque a gente teve um problema aqui, e eu vou tentar fazer agora na raça, vamos ver se vai. Criando juntos,
episódio de hoje, Operação Formiga. Lucas é um menino muito inteligente e curioso. Um dia chamou seus amigos para brincarem de esconde-esconde no quintal de sua casa. Enquanto brincavam, ouviu-se um grito de dor. Ai! Era Lucas que não sabia explicar o que tinha acontecido. Aqui, ó, tá doendo, mas também tá coçando. Ah, Lucas, para de frescura. Sério, eu pisei no formigueiro. Naquele momento, todos pararam e observaram com muita atenção o caminho que as formigas formavam em direção ao formigueiro. Lucas esqueceu a dor e a coceira por um momento e disse: elas vão comer essas folhas que estão carregando já já. Um amigo então diz que não é nada disso. Elas não comem folhas. Lucas chama todos os amigos para irem ao escritório e matarem essa charada na internet. Logo encontraram um vídeo que respondia a pergunta: realmente, as formigas não comem as folhas, mas os fungos que elas produzem. Eles ficaram tão entusiasmados com a pesquisa que brincar de cientista virou a diversão preferida de todos.